Boa tarde, meus meninos lindos do terceiro ano, tudo bem com vocês, galera? Então, pessoal, nessa aula de hoje a gente vai estudar sobre distribuição de frequência, mas primeiro vamos relembrar o que a gente tem estudado. A gente começou estudando as nossas medidas de tendência central, que eram média, moda e mediana. E na última aula a gente estudou as nossas medidas de dispersão, variância, desvio médio e desvio padrão. Então, hoje a gente vai continuar esse nosso estudo de estatística com a distribuição de frequência, certo? O que é a distribuição de frequência? Ela é utilizada para agrupar os dados de uma maneira que fica melhor da gente enxergar eles. E esses dados, a gente agrupa eles de uma forma que a gente consegue transformar eles em porcentagem de cada classe, certo? Que a gente vai ver o que é essas classes. Então, para que isso serve? A gente resume e fica melhor da gente visualizar os nossos dados sem ficar olhando para cada número assim separado, certo? Então, a nossa distribuição de frequência, tanto absoluta quanto relativa, ela é apresentada para a gente em gráficos ou em tabelas, que a gente também já estudou. Então, vamos ver primeiro o que é uma distribuição de frequência. Distribuição de frequência, ela agrupa os dados por classes de ocorrência, resumindo a análise do conjunto de dados. Então, a gente vai pegar os dados da nossa pesquisa e agrupar eles de acordo com as semelhanças que eles têm. Beleza? Não parece ser difícil, né, galera? Vamos com calma que vai. Ó, vamos ver aqui nossa frequência relativa primeiro. Razão entre a frequência absoluta e corresponde à quantidade total de observações. Então, frequência relativa. O que é o primeiro passo que a gente precisa saber para a frequência relativa? Primeiro, que a gente tem que pegar os nossos dados e colocar eles sempre em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então, aqui a gente tem os nossos dados e ordenei eles do menor para o maior. Então, o que é a segunda coisa que a gente precisa saber para estudar a frequência relativa? Estudar a nossa frequência absoluta, certo? Então, o que é a frequência absoluta? Vamos reparar uma coisa aqui nos nossos dados, ó. Tá vendo aqui que o 21 apareceu 3 vezes? Então, essa é a frequência absoluta do 21. 3 é a quantidade de vezes que o mesmo número apareceu. Difícil? Não. Então, a nossa frequência absoluta, a gente vai colocar representar o nosso valor e vai colocar aqui na frente quantas vezes ela apareceu. Se foi 3, 2, 1, 4. Então, gente, só colocou na ordem crescente, do menor para o maior. Vamos analisar. Aqui, ó, colocou do menor para o maior. Vamos analisar quantas vezes que cada um desses números aqui repetiu e anotar na frente dele. Tranquilo, né, galera? De boa. Então, passando da frequência relativa, a gente já pode, passando da frequência absoluta, agora a gente já pode ver, de fato, o que é a frequência relativa. A frequência relativa ela é dada para a gente em porcentagem, certo? Então, o que a gente vai fazer? Pegar esse nosso valor aqui, ó, dividir pela soma que a gente tem aqui, ó. Então, a gente soma todo mundo, pega esse valor que tem aqui, divide pela soma e multiplica por 100 para ter em porcentagem. Então, ó, a gente soma todas as frequências absolutas, pega a frequência absoluta que a gente tem aqui e divide pela soma e multiplica por 100. Então, para encontrar a frequência relativa, a gente pega a soma de todas as frequências absolutas, divide a que a gente quer encontrar e multiplica por 100. Difícil, pessoal? Não. Então, aqui, ó, só somei. 3, 2, 2, 1, 4, 3, 1, 1. Somei todos os números, peguei o 3, dividi pelo total da minha soma e multipliquei por 100. Para que eu multipliquei por 100, pessoal? Para transformar em porcentagem. Beleza? Tranquilinho. Agora a gente vai ver o que é frequência acumulada. O que é frequência acumulada, pessoal?
Conforme a gente vai obtendo os dados, a gente vai tendo a nova quantidade de dados que a gente tem, certo? Então, o que é a frequência acumulada? É a soma dos valores que a gente obteve até aquele momento, certo? Como assim, professora? Calma, vamos lá. Aqui, ó. A minha frequência absoluta do meu primeiro valor é 3, certo? A minha frequência acumulada do meu primeiro valor também é 3. Só que a minha frequência absoluta do meu segundo valor é 2 e a frequência acumulada do meu segundo valor é 5. Como que eu obtive esse 5? Peguei a minha frequência acumulada anterior e somei com a minha frequência absoluta que eu tive agora. Então, ó, peguei a minha frequência absoluta mais a minha frequência acumulada anterior. Então, 3 mais 2, 5. Vamos para o próximo, ó. Vou pegar a minha frequência acumulada e somar com a minha frequência absoluta, ó. Então, 5 mais 2, 7. De novo, ó. 7 mais 1, 8. Ó, 8 mais 4, 12. Então, a frequência absoluta é quantos dados você teve até aquele momento. Quantas pessoas que eu entrevistei até, por exemplo, vamos supor que isso aqui é uma idade, né? Idade que a gente tem. Quantas pessoas que eu entrevistei até os 25 anos? 12 pessoas. Se eu quiser saber quantas pessoas que eu já entrevistei até os 30 anos, 17 pessoas. Certo? Então, vamos lá. Agora, a frequência relativa acumulada. A gente vai fazer o mesmo processo. O processo que a gente fez com a frequência acumulada em relação à frequência absoluta, a gente vai fazer com a frequência relativa em razão da frequência relativa acumulada em razão da frequência relativa. Então, nosso primeiro valor vai ser o que a gente já tem, o segundo valor, o valor que a gente já tinha, mais o que acrescentou. Então, eu peguei 10,71 mais 7,14 e deu 17,85. Então, a frequência relativa acumulada é só isso, pessoal. Só vocês irem pegando os valores que a gente tem e somando ao fator que a gente tem antes na frequência relativa acumulada. Tranquilo. Certo, pessoal? Difícil? Não. Só prestar atenção. Ó, então, para que isso me serviria, por exemplo? Eu quero saber quantos por cento de pessoas que foram entrevistadas que tinham até 25 anos, ó. Até 25 anos, 42,85% de pessoas. Certo? E aqui a gente vai observar que no total da nossa frequência relativa acumulada, que a gente teve um total de 99,97%. O que isso quer dizer? Que a nossa segurança do nosso teste foi alta, porque aqui, ó, deu um errinho só de 3%. Então, é bom, certo? De 0,03%. Então, é muito pouco esse valor. Então, é um valor que a gente pode confiar nele. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o intervalo de classe. O que é o intervalo? É a gente pegar algum valor e separar de acordo com as características desse valor. Então, como que a gente vai separar esse nosso intervalo? Ó, podemos agrupar os dados expostos acima a fim de resumir esses dados, organizando eles em intervalos de classes. Ó, vamos lá, pessoal. O que a gente aconteceu? Aqui a gente tinha esse tanto de número aqui repetido, não foi? O que a gente fez? Resumiu eles, separando pela quantidade que cada um se repetiu. O que a gente vai fazer agora? Vai resumir ainda mais, certo? Então, o que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Calcular a amplitude total. A amplitude total que a gente tem é pegar o maior valor que a gente tem e diminuir do menor. Então, ó, qual que é o maior valor que a gente tem aqui? 35. Qual que é o menor? 21. Então, a gente fez 35 menos 21, que deu 14. Então, escolhendo um valor maior ou igual à amplitude total, nesse caso, 21. Por que a gente escolheu 21? Porque o 21 é o número que está mais próximo do 14. Então, a gente tinha que escolher o 21 ou o 35. Nesse caso, a gente escolheu o 21. E, considerando o número de intervalos igual a 3. O que é o intervalo? É a quantidade de intervalos que a gente vai ter. A quantidade de grupos que a gente vai dividir. Então, a gente vai dividir aqui, no caso, esses valores nossos em 3 grupos. Então, o que eu vou fazer?
pegar a minha um valor maior do que a nossa amplitude, que no caso é 21. Então, vou fazer 21 dividido por 3, que deu 7. Agora, basta construir os intervalos de classe com amplitude de 7 a partir do menor valor. Então, o que a gente vai fazer? Vai do 21 e vai somando 7 até fechar nosso grupo. Então, 21 mais 7, pessoal, 28. Então, nosso primeiro grupo vai do 21 até o 28. Nosso próximo grupo, 28 mais 7, que é o nosso segundo grupo. Depois, por último, nosso terceiro grupo, ó. Aqui, como eu disse para vocês, ó, nosso primeiro grupo vai do 21 até o 28. Lembrando que é até o 28, então o 28 não entra, certo? Ó, o nosso próximo grupo, do 28 ao 35. O 35 não entra. E por último, do 35 até o 42, certo? Que só vai entrar o nosso 35, porque é o nosso último valor que a gente tem aqui. Como que a gente vai construir a nossa frequência absoluta e a nossa frequência acumulada agora? A gente vai olhar qual que é a nossa frequência absoluta do valor anterior ao 28, porque o 28 não está entrando, só está entrando o valor anterior a ele. Então, vamos olhar lá, pessoal. Ó, vamos no 28. Qual que é a frequência acumulada do 28? 16. Mas é a do 28 que eu quero, pessoal? Não, não é a do 28. É do valor que a gente tem antes do 28, que é o 15. Então, a nossa frequência acumulada e a nossa frequência absoluta vão ser 15. Nossa frequência relativa e frequência acumulada em porcentagem é a mesma coisa. A gente vai olhar lá na mesma linha do anterior e vai colocar aqui. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos lá olhar qual que era a frequência absoluta do nosso 28. Aqui, ó. Frequência absoluta. Já a gente vai somar até aqui. Então, 11. Certo? A gente somou daqui do 28 até antes do 35, até o 34, ó. Então, 3, 6, 9, 10, 11, ó. 1 mais 1, 2 mais 3, 5. Mais 3, 8. 8 mais 3, 11. Então, a nossa frequência absoluta é 11. Então, a gente vai pegar do 28 até o valor antes do 35 e somar. Certo? Que deu 11. Beleza? A nossa outra frequência absoluta, vamos olhar. 2, que é do 35. Então, só sobrou 2. Como que a gente vai olhar a frequência acumulada? Do mesmo jeito que a gente fez anterior. Vamos pegar o 15 e somar com 11 e deu 26. O 26 soma com 2 e deu 28, pessoal. Frequência relativa, a gente soma as nossas porcentagens igual a gente fez com a frequência absoluta. E a frequência relativa acumulada, a gente vai pegar essa e soma com essa, que deu 92. Essa e soma com essa. Vocês podem reparar, pessoal, que agora dividindo intervalos com classe, aqui, ó, passa a ser 99,99%. Isso fala pra gente que quando a gente divide as nossas informações em intervalos de classe, a nossa informação fica mais coerente ainda. Além dela ficar melhor da gente ver, certo? Ó, os nossos dados aqui estão bem enxutos, são mostrados pra gente de uma forma bem resumida. Então, é muito mais fácil a gente olhar para uma tabela com essa quantidade de informações do que para essa tabela, pessoal. Então, é isso a nossa aula de hoje. Nossa lista de exercícios vai ser sobre frequência. Gente, não é difícil. Lembrando para vocês que podem chamar lá, podem mandar mensagem à vontade, que eu vou responder vocês, pessoal. Sério, estudem matemática. Lembrando vocês também, galera, de estipular um horário para vocês estudarem matemática. Eu sei que essa coisa de estudar em casa é complicado, então tentem policiar vocês para isso, para ter esse horário de estudo para matemática, pessoal. Então é isso.
Tchau, beijos no coração, juízo e fiquem em casa.